Boa noite. É muito bom estar aqui hoje à noite para rever os irmãos nesse último domingo do ano. E é gostoso também chegar aqui e perceber que a gente podia estar em tantos outros lugares agora, não é verdade? Nós podíamos estar em tantos lugares diferentes, mas a gente tem a oportunidade de estar aqui e estamos aqui de cabeça pensada, ou seja, sabemos exatamente o que estamos fazendo. Então nós nos reunimos como povo de Deus com inteligência e vamos reconhecer a bondade, o amor, a grandeza de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. E você já deve ter percebido o motivo desse culto, o assunto desse culto, desde o início. Semanas atrás, quando estávamos pensando exatamente nesse culto, estávamos com a nossa equipe que faz todo o planejamento, pensando o que nós gostaríamos de dizer para a nossa igreja no último culto do ano. E logo o Felipe teve a ideia, falou, olha, por que a gente não fala sobre descanso? Foi um ano tão corrido, um ano tão complicado, um ano tão difícil, um ano cheio de questões e mais questões que levaram a gente a ter grandes preocupações. Por que a gente não proporciona para a igreja que vai estar reunida naquele dia, naquela noite, um oásis? Lembrando verdades que nos fazem voltar e olhar para Deus e descansar. Lembrando que não adianta a gente trabalhar e fazer tudo que a gente tem que fazer se Deus não estiver no controle de todas as coisas e nos ajudando e tomando conta de tudo, nada vai adiantar. Por isso, o tema da minha palavra hoje é: venham a mim todos. Venham a mim todos. Todos quem? Não é? Venham a mim todos. Todos quem? Eu gostaria de ler com você a palavra de Deus que nos motivou neste culto. Está em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta foi a nossa conversa naquele dia, como eu falei para vocês. O que nós queremos dar para a igreja naquele dia? Um oásis, né? Um momento para você parar e rever verdades que são muito importantes no contexto de uma igreja que vai ter mais um ano desafiador pela frente. A nossa sociedade está completamente quebrada. A nossa sociedade está com a moral lá embaixo. A integridade, a moral, a honestidade, a felicidade são artigos de luxo hoje em dia. E são questões caríssimas e raríssimas. E já faz tempo que está assim, não é privilégio dos dias atuais, na verdade. Jesus, que é sempre atual, ele vem com essa, né? Venham os cansados. É isso que Jesus fala, venham cansados. Mas quem? Todos vocês. Com quem será que ele realmente está falando hoje? Eu fico pensando, quando nós estávamos lá atrás, conversando sobre isso, nós não sabíamos quem estaria aqui. Não é? Quem é que está precisando de descanso de verdade? Será que Deus está falando com você hoje? Será que Deus está querendo falar alguma coisa, ou lembrar alguma coisa para você hoje à noite? Será que tem alguma coisa em especial que Deus precisa dizer para você, nesta hora, nesse último dia do ano, nessa última curva do relógio, não é? Venham todos vocês que estão quebrados, venham todos vocês que estão desorientados, cansados, oprimidos, doentes talvez na alma, doentes no físico.
Sabe que tem gente que está doente na história, tem uma história doente. Venham todos vocês que estão fragilizados, todos vocês que estão angustiados, aqueles que estão com vontade de desistir, aqueles que estão com vontade de chorar sem parar. Sabe você que quer largar tudo? Talvez você hoje tenha esse sentimento. Eu quero largar tudo, tudo, tudo. Venha você que não vê saídas. É isso que Jesus está dizendo. Você que está sem esperança, não sabe onde se agarrar. Você que não quer nem voltar para casa. Tem gente assim, que não quer voltar para casa, e tem gente que não quer nem sair de casa. Que está lá e não consegue sair. Quem sabe você já pensou, considerou que talvez morrer fosse a solução. Afinal, viver para quê? Pois é, para vocês todos, eu tenho uma palavra que não é minha, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, direto da palavra, vai sair da palavra dele para o seu coração. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos e angustiados. Eu vou aliviar você, diz Jesus. Vou dar descanso para você, diz Jesus. Vou aliviar a sua alma e ajudar você a caminhar. Eu queria destacar 4 aspectos da resposta de Jesus para uma sociedade quebrada, uma sociedade rebentada. Quem sabe 4 respostas para você que está enfrentando a sua luta pessoal, você que está passando pela sua angústia, pelo seu sofrimento. Gente quebrada de alma e muito cansada. 4 aspectos da resposta de Jesus para uma sociedade quebrada. Primeiro aspecto, há esperança. Há esperança. Eu quero dizer para você que é muito revigorante a proposta de Jesus. Revigorante porque existe possibilidade de alívio. Eu não sei qual é a luta específica que você passa. Eu não sei qual foi a dificuldade que você teve durante todo este ano que passou, que está terminando hoje. Eu não sei exatamente os detalhes, mas eu imagino que não tenha sido um ano fácil. Eu tenho conversado com muitas pessoas, muitos casais, muitos jovens, que têm passado por lutas grandiosas. E mesmo sem saber os detalhes da sua luta, é muito revigorante saber que a proposta de Jesus traz a saída do alívio. E eu consigo olhar para essa palavra e ter esperança. E esperança é algo revigorante, porque me ajuda a olhar tudo que está ao meu redor de uma perspectiva diferente. Se você tem esperança, você olha aquilo de uma maneira diferente, melhor. Um pouco, você olha para aquilo e considera outras possibilidades. A definição de esperança sempre considera uma mudança positiva, algo melhor. Você não tem esperança que as coisas vão afundar. Você tem esperança que as coisas vão melhorar. Então, a esperança traz uma perspectiva diferente. Talvez algo que você não tenha visto, algo que você ainda não percebeu. Então, você que está com o seu negócio difícil, quem sabe há uma possibilidade que você não percebeu ainda. Por isso tenha esperança. Você que está com o seu casamento muito difícil, quem sabe você tem alguma questão que você precisa trabalhar ainda, que você não viu, você não percebeu. Quem sabe você está se sentindo só, e você está culpando o mundo inteiro, mas não percebeu que existe uma possibilidade ali, que você não viu ainda. Esperança é algo revigorante, porque nos ajuda a olhar tudo
tudo que está ao redor dentro de uma nova perspectiva. A definição é isso. Então, quando Jesus para e olha para você e fala, venha até mim, quando ele diz isso, venha até mim, ele está dizendo, venha até mim porque há esperança, não está tudo perdido. Ele não falou isso para simplesmente encher o texto do Novo Testamento. Ele falou porque realmente havia esperança, não está tudo perdido, ele está dizendo. Ele olha tudo de um ponto de vista que talvez a gente não veja. Ele diz assim, eu estive na cruz, o pior lugar onde qualquer um poderia estar. Eu estive morto. E você sabe que morte é sinônimo de fim, não tem mais jeito. Mas ele diz, vinde a mim, porque eu venci tudo isso por você. Venci a morte, venci a cruz por você. Para que a ordem fosse restabelecida na sua vida. Você deve parar e considerar, e deixar isso fazer bem para você, quando você ouve de Jesus, vinde a mim, e deixar isso dar ânimo para você, porque o final dessa conversa, a conversa de Jesus, enche o nosso coração de esperança, porque ele passou por tudo aquilo que era o pior, e ele fala então, vinde a mim, venham a mim, porque há esperança. Sabe aquele time que está jogando e precisando de um empate, e ele faz aquele empate no último minuto, e aí você tem a esperança até de que ele vai ganhar, que a esperança enche o nosso coração de ânimo. Faltam só 2 minutos para acabar o jogo, não importa, porque de repente eu olhei aquilo de uma perspectiva, o gol fez a diferença, e aí eu me encho de esperança, e a esperança me faz tentar a vitória. É esse sentimento que deve invadir o nosso coração, quando a gente ouve as palavras de Jesus. Então há esperança. Um outro aspecto da palavra de Jesus é comigo, mais ninguém. É comigo, mais ninguém. O que Jesus está dizendo, eu não vou encaminhar você. Sabe aquele negócio que você liga para a companhia do seu celular? E você sabe que você não está falando, que você está falando com a pessoa que não decide. E aí você tenta falar, eu quero falar com o seu chefe, seu supervisor. E é impossível falar com ele. E aí você fica sem rumo, sem saber como resolver o problema. Mas quando você chega em Jesus, você vai direto no chefe. É no chefe que você vai. Ele não diz assim, eu vou encaminhar você para o anjo fulano, não. Você sabe que está falando com o chefe. Você não está falando com uma pessoa que não resolve. Esse não é o caso de Jesus. Jesus está dizendo, é comigo, com ninguém mais. O verso 27, que a gente não leu, a gente leu a partir do 28, diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo me foi entregue. Esta é a soberana disposição de Deus sobre todas as coisas. Isso foi entregue a Jesus. Pense nisso. Tudo me foi entregue. Ele é o big boss, ele é o chefe, ele é o que está no comando. Tudo me foi entregue. O Filho do Homem recebeu todo o poder e todo o domínio. E porque Jesus é soberano em revelar Deus, ele acaba tendo autoridade para convidar pessoas para irem com ele. E ele vai dizer, venham comigo, é comigo que você tem que vir. Quando ele fala, venham até mim, ele sabe que você já deve ter buscado bastante.
E ele diz: agora, sossegue, pare de buscar, venha até mim, diz Jesus. Tranquilize o seu coração. Não adianta você correr com aquelas outras pessoas que não resolvem. Não adianta você querer tomar conta da sua própria vida. É comigo, eu sou o chefe. Tranquilize o seu coração. Eu vou resolver pessoalmente o seu problema. Sabe, porque quando eu fui lá na cruz, eu vi você. Eu sabia o seu nome. Conhecia este dia, esta semana, este ano, esta vida. Eu conhecia tudo. E eu fui lá, resolvi, e agora eu digo para você, é comigo e ninguém mais. Jesus é o Filho soberano de Deus. Ao olhar para Ele, Deus se revela. Por isso, ao dizer, venha a mim, Ele está dizendo, se achegue ao sustentador do universo, que criou todas as coisas. Ele pode mudar a sua situação. Isso não são palavras positivas, são palavras de esperança. Isso não é um positivismo de fim de ano. Isso é a palavra de Deus. Jesus disse, vinde a mim. Vai. O outro aspecto da resposta de Jesus é o seguinte: você vai descansar. Estamos cansados de violência, falcatruas, injustiças, políticos podres. Alguns aqui estão cansados das suas famílias. Alguns estão cansados de si mesmos, da própria falência espiritual, da própria falta de sabedoria. Cansados de carregar o peso, de tentar salvar a si mesmos, por meio das obras ou ações que têm aparência de bondade, têm aparência de sabedoria, mas não são absolutamente suficientes para resolver o problema. Jesus está dizendo, vem cá, encoste aqui, descanse. E é interessante como descanso nos atrai, não é verdade? Descanso nos atrai. A gente parece que gosta de dar uma descansada, de uma encostada. E é isso que Jesus está dizendo. Vem aqui, encosta aqui, descanse. O descanso é esse momento de respirar, de tomar fôlego depois de um esforço. Por isso o descanso tem esse poder de nos renovar as forças. E o melhor é que ele não está dizendo, eu vou resolver os seus problemas. Ele diz, vem aqui, dá uma paradinha, olhe tudo por um ponto de vista diferente, e vamos sair de mãos dadas, e vamos resolver juntos essa luta. Ele não diz para você ficar dormindo lá, e que a coisa vai milagrosamente acontecer. Não. Ele está dizendo, olha, vamos olhar tudo de um ponto de vista diferente. Sabe por quê? Porque eu tenho a visão do quadro toda ela feita, você só está vendo parte. Eu vejo tudo. Então vamos dar uma descansada, faz uma pausa, pare para pensar, pare para colocar as coisas em ordem. Talvez as questões que precisam ser resolvidas dentro do seu contexto sejam questões simples. Você só precisa delimitar, ver o tamanho daquilo e às vezes verbalizar a dificuldade, verbalizar o problema com alguém, mostra o tamanho dele. Às vezes o nosso problema está aqui dentro e a gente acha ele de um tamanho enorme, mas aí você verbaliza aquilo e o problema toma um tamanho. E quando você vê o tamanho, que tem começo, meio e fim, você consegue ver também uma possibilidade de resolver aquilo. É isso que Jesus está falando.
Pare um pouquinho, pense no que está acontecendo e que tipo de resolução você pode ter no contexto da sua vida. E o último aspecto da resposta de Jesus é: eu preciso. Não é ele precisa. Eu, Eduardo, e aí você coloca o seu nome. Eu preciso. Sabe, eu não sei se você é antigo na fé, mas quem tem mais de 30 anos, ou mais de 20, quem sabe, na fé cristã, vai lembrar de um cântico que a gente aprendeu quando a gente era pequenininho, lá na escola dominical, especialmente nas crianças. Eu não sei se eles cantam hoje ou não, mas dizia assim que com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? E aí a gente nega a possibilidade. Eu não estou botando, eu acho bonitinho o cântico, tá? Mas eu não estou querendo fazer nada diferente, simplesmente pensar que muitas vezes a gente vive num mundo e que é enganoso, por causa das próprias palavras que a gente pega. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e aí eu não preciso, porque Ele vai resolver tudo, sim, nesse sentido, e não é essa a questão. Existe uma questão importante aqui, porque eu preciso reconhecer que eu preciso reconhecer a minha pobreza espiritual, eu preciso reconhecer a minha necessidade, preciso reconhecer que não sou tal, eu preciso dobrar a minha vaidade, a vaidade que vai dentro de mim. Sabe que essa vaidade, ela está acabando com você, porque não deixa você reconhecer que você precisa. Pensar que você é alguma coisa é simplesmente ridículo. Eu preciso vencer este hábito de me justificar ou de querer espiritualizar tudo, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem, e não enfrentar as dificuldades que eu tenho de frente. Enfrentar de frente. Entenderam, né? Preciso vencer este hábito de ficar me defendendo, de tentar justificar o pecador que eu sou. Não tem justificativa. A única saída que eu tenho e que você tem é Jesus. Não tem outra. Eu preciso vencer este esforço infindável, infrutífero, de achar descanso por meio do esforço pessoal. Está acabando com a gente, está acabando com as pessoas, com os casamentos, com as famílias, com empresas. Está acabando com você. Não vai dar desse jeito. Você não é o super-homem. Você não é a super-mulher ou a mulher maravilha. Desista agora. Jogue a toalha. Pare de lutar por você mesmo. Jesus começa a agir quando eu saio de cena. Jesus age quando eu entrego os pontos e não tenho e não fico tentando arrumar desculpas para acobertar que estou quebrado, que estou angustiado, que estou com medo, que estou derrubado. Quando cedo e peço para Ele, Ele vem. Ele entra e coloca a ordem. Vamos ler de novo o texto? O texto diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo,
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é a resposta para a minha canseira. Agora, é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que pensar o seguinte: eu me sinto muito aliviado quando eu olho para você e vejo você se dando bem, e vejo você melhorando, você saindo daquela situação. Jesus é a resposta para a minha canseira. Só que quem se apresenta diante das pessoas é a igreja. Olha que interessante isso. Isso tem que entrar dentro de você, porque eu olho para você, quando você me dá um abraço, e eu sinto o alívio que só pode acontecer quando nós estamos na presença uns dos outros. Jesus se manifesta por meio da igreja. As pessoas devem ser para as outras, e umas para as outras, a resposta. Olho para você e sou aliviado pela ajuda, pelo seu amor, pelo seu abraço, pelo seu apoio, pela sua misericórdia, pela sua amizade, pelo seu abraço apertado, pela sua oração, pela sua visita, pelo seu olhar amigo, até pela sua ajuda financeira. Podemos fazer isso uns pelos outros o tempo todo. Isso é a igreja. O alívio não vai vir de um anjo. O alívio vai acontecer no contexto da nossa convivência. Existe um princípio muito interessante aqui. Você vai, por exemplo, para os alcoólatras anônimos, e eles sentam ali, vários homens ou mulheres que têm problemas com o álcool, e eles contam a história um dos outros, e eles abrem o coração, uns para os outros, né? E eles abrem o coração, e ao abrirem o coração, eles se ajudam mutuamente. Existe um princípio estabelecido por Deus, que é um princípio universal, de que gente precisa de gente. E quando eu consigo te ajudar, mesmo estando em situação difícil, eu também sou fortalecido. Não é interessante isso? Eu lembro que 2 anos atrás, nós fomos visitar uma irmã aqui da igreja que estava com câncer terminal. Nós saímos de lá, eu e a minha esposa, consolados, abençoados, porque aquela irmã que estava precisando de ajuda, nos abençoou demais naquele dia, naquela noite. É isso, existe este princípio dentro do nosso contexto. Jesus é a resposta para os que estão na igreja, sem esperança, vivendo na desordem de uma vida sem sentido. E quando as pessoas buscam a Jesus, é a igreja que eles veem. E vocês veem essas pessoas, e as pessoas nos veem, sejam nas ruas, nas esquinas, nas empresas, na vizinhança e aqui. E quando Jesus diz: vinde a mim todos, Ele espera que nós olhemos uns para o lado e nos
apresentemos como aquelas pessoas que vão ser fortalecidas ao dar o apoio uns para os outros, para que sejamos abençoados, aliviados e consolados. É maravilhoso. Por isso, venham a mim todos. Tem a ver comigo e com você, sendo usados por Jesus. Tem a ver com a intervenção direta de Deus em nós, nos trazendo esperança. Tem a ver com o reconhecimento de que precisamos de ajuda diante de Deus. Este é o oásis que gostaríamos de propor para você hoje à noite. Se você está cansado, se você está chateado, oprimido, é hora de você falar com Deus e dizer para Deus: Senhor, eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Eu me coloco diante de Ti nesta hora. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, realmente temos que reconhecer que o Senhor é o que comanda. No Senhor podemos ter esperança. Temos que reconhecer que o Senhor é aquele que vai dizer a palavra final. Porque Tu és o sustentador do universo, criador de todas as coisas. Por isso nós paramos nesta hora, queremos descansar em Ti e olhar as questões à nossa volta de uma perspectiva diferente, reconhecendo que precisamos e que sem o Senhor, sem essa atuação do Senhor, sem jogar a toalha, sem parar de lutar, não haverá espaço para o Senhor agir. E obrigado porque podemos ter uns aos outros, porque mesmo com grandes lutas e dificuldades, podemos nos apoiar mutuamente e ver o Senhor agir no seio da igreja. Ó Deus, que a nossa esperança esteja completamente colocada aos Teus pés e que o nosso trabalho cesse para o Senhor trabalhar e fazer a Tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.